Um prazer estar com vocês aqui, agradeço o convite da organização. Sou Newton Pimenta, da H2 Análises Técnicas. Eu desenvolvi minha carreira no Laboratório de Hidrogênio da Unicamp e é uma satisfação estar com esses palestrantes discutindo hidrogênio em outro nível hoje e ver que temos o envolvimento de uma nova geração aí disposta a levar à frente esse sonho, que a gente tinha isso como um sonho quando eu iniciei a carreira. Então está muito bem. Eu tinha algumas perguntas para fazer, mas eu acho que nós já não tivemos oportunidade de dar voz para o público no painel anterior, então eu vou deixar aberto para perguntas, se a gente tiver rapidamente uma primeira pergunta. Senão eu vou começar a fazer pergunta. Tá bem. Então, doutor Jurandir, primeiro, as apresentações foram excelentes. Uma pergunta do doutor Jurandir, quem quiser comentar, fique à vontade. Nós já temos 83% de renovabilidade na nossa energia elétrica, né? Já é um índice bastante alto. Será que a gente poderia simplificar um pouco essa certificação do hidrogênio verde, considerando que a gente já tem um alto índice de energia renovável? Com certeza, o fato de você aceitar essa composição, né, de 83% renovável, isso já é uma facilidade muito grande. A preocupação está que existem algumas exigências, como a da adicionalidade, ou seja, que esse hidrogênio venha de novos projetos. Entende? Isso exige, de qualquer forma, uma correlação com aquele projeto que está sendo destinado à produção do hidrogênio. Mas, como eu mostrei aqui, o próprio programa alemão já aceita o hidrogênio produzido a partir da energia da rede, considerando a intensidade de carbono daquela rede. Então, com certeza, isso vai ser um grande simplificador. Ótimo. Quem quer comentar? Eu só queria comentar, porque a gente conversou rapidamente, né? E eu coloquei na minha apresentação também. Eu acho que eu entendo perfeitamente, o professor bem colocou a questão, quem compra estabelece seus requisitos, mas eu acho que a gente poderia começar a trabalhar isso de uma forma mais incisiva e talvez colocar isso para os nossos compradores. E eu acho que o Brasil é um país que ele tem não sou eu que falo, todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente sabendo, mas não usa. Bem. Ainda eu estou picando, certo, pode. Não, mas rapidamente, eu só penso que, eu gosto muito de usar a palavra paradigma, né? Então, hoje em dia, nós temos alguns paradigmas ainda diferenciados que vão, com certeza, ajudar na hora da certificação. Eu acho que a gente tem que tentar procurar o máximo possível unificar, harmonizar esses paradigmas, né? Para ficarem poucos paradigmas, porque o fato de termos alguns paradigmas diferentes, né? Abordagens diferentes, acaba trazendo um pouco a certificação. Então, obrigado pela palavra. Somente interesse econômico. Tá bom. Eu vi aqui um grande protagonismo do Estado do Ceará e uma grata surpresa também do Estado da Bahia na certificação, no desenvolvimento aí do hidrogênio verde. Fiquei bastante satisfeito. E eu queria saber, vimos uma palestra interessante também da IPE, eu queria saber se o governo federal deixou de incentivar esses caminhos, ou poderia ter feito mais nesse sentido? Olha, realmente eu entendo que estamos ansiosos para que saia alguma regulamentação, algo mais efetivo, mas estamos muito ansiosos, porque o Estado, ele sozinho, não pode incentivar. As políticas têm que ser políticas nacionais. Eu cito um caso muito simples. Nós temos lá uma indústria de gordura hidrogenada, faz margarina, e ele produz hidrogênio cinza. Qual a motivação que ele vai ter para produzir hidrogênio verde mais caro para a sua margarina não competir no mercado? Tem que ter uma política nacional. E isso realmente está faltando, e isso poderá acelerar o mercado local.
Nós estamos, digamos, esperando que as exigências de fora determinem o nosso caminho, quando nós deveríamos estar traçando o nosso caminho. Eu acho que nesse ponto estamos atrasados. Eu penso o seguinte, que a palavra do Jurandir, excelentes, mas a questão das regulamentações, né? Eu tenho aqui um slide ali que, infelizmente, eu acabei não ficando com uma qualidade boa dos slides, né? Mas os Estados Unidos, eles têm um slide, como eu mostrei ali, em que eles mostram várias aplicações de hidrogênio. Só que em 2008, na segunda onda, eu gostei do que o Ricardo Ferrazzi falou, segunda onda de hidrogênio, no início dos anos 2000, nessa época, eu representando o Brasil na IPHE, nesse grupo de trabalho, e que estava também o Newton, pediram para eu e uma outra colega, que é professora da COP hoje, a Adriana Rocha, professora da COP, que a gente estava no método, para a gente levantar quais eram os regulamentos, ou seja, o processo de lei aplicado ao hidrogênio. A gente viu que apliquei diretamente para o hidrogênio energético, zero. Aí falou, gente, Estados Unidos, zero. Então, o que havia era, os projetos estavam saindo na época, utilizando as regulamentações, ou a regulação que existia para, eventualmente, o hidrogênio químico, o hidrogênio na forma de gás, todos esses já existiam. E esse slide que eu mostrei dos Estados Unidos, cerca de 2/3 daqueles regulamentos não são regulamentos específicos para o hidrogênio. Ou seja, nós aqui no Brasil, se fizermos esse trabalho de novo, né, na época da IPHE, eu e a Adriana, 4 irmãos, levantamos que tínhamos no Brasil 110 regulamentos que poderiam ser aplicados ao hidrogênio, da ANTAC, da ANEEL, até mesmo do Ministério da Aeronáutica, algumas coisas eles também fazem regulamentos, o método não tinha nenhum, mas, ou seja, aquele trabalho que foi feito por lá, a gente vai verificar que 2/3 daqueles regulamentos não são específicos para o hidrogênio. Então, a gente tem isso no Brasil, precisa ser recuperado isso, que a gente já vai ter um trabalho, ou seja, adiantado naqueles regulamentos, mas não específicos, mas temos sim no Brasil, com certeza. Eu queria colocar esses aspectos, acho que nós não precisamos inventar, esse trabalho aí, por exemplo, sobre a gente não precisa reinventar a roda. A corrida do hidrogênio já começou faz tempo e nós estamos, acho que o professor Picanso colocou bem, estamos aguardando e as coisas não estão acontecendo na velocidade que o mundo já está demandando. Então, nós vamos perder essa oportunidade de novo? Acho que temos uma pergunta. Nós brasileiros, talvez devido à baixa confiança que temos uns nos outros, precisamos realmente que as políticas públicas nos apresentem forma de agir para evitar a famosa judicialização de tudo. Então, eu concordo e fico muito contente que esse painel leva à conclusão de que é urgente que o poder público regulamente colecione essas legislações sublegais, né, subregulamentárias, e as elevem ao status de legislação, de obrigação, para que nós propiciemos aqui o empresariado não sofra a questão do aumento do risco do negócio, o risco de judicialização. Gostaria de ouvir comentários do painel sobre essa questão. Certo? Eu acho que isso aí realmente é uma preocupação, né? Essa questão do regulamento, mas nós temos que, na verdade, fazer um trabalho de convencimento. Até eu falei no primeiro painel, eu acho, que nós temos que fazer pré-consensos em alguns fóruns. Esses pré-consensos serão levados para os comitês técnicos de normalização, o próprio, ou seja, tem agora uma Câmara do governo, fez algumas câmaras para tratar do hidrogênio, mas eventualmente esses pré-consensos técnicos têm que ser levados para lá, para que todos, não só os especialistas que tentam ter esses pré-consensos,
consensos, eles façam essa informação chegar no poder público, né? E aí o poder público, aquela coisa que eu te falei antes, você não pode obrigar o poder público por uma questão de soberania, e como ele claro, ele também tem o que é normal em qualquer lugar do mundo, ele tem muito aquela noção do momento político adequado, né? Isso aí é inerente ao poder público. Então tem que ver, tem um momento político adequado e tem também esses preconceitos que tem que ser chegado essa informação a quem faz as políticas públicas, aos oficiais, né? Para que depois os comandantes deles, né? As pessoas que comandam os grandes órgãos públicos e também os ministérios, eles no final vão dar aquilo que se diz, vão dar canetada naquilo que foi decidido. Ou seja, é um trabalho realmente árduo, né? Que tem que ser feito em conjunto. Interessante, Sérgio. A gente tem que lembrar que o poder público funciona sob demanda, né? Como justiça, tudo normalmente funciona sob demanda. E eu tenho notado que é muito interessante que a gente sofreu um aumento no número de participantes da ABNT, a CE 067, que fala de tecnologia de hidrogênio, justamente quando o hidrogênio verde começou a ser ventilado e a gente começou a ver mais notícias, aumentou o número de pessoas dispostas a contribuir, porque é feito sobre contribuição mesmo, trabalho voluntário no desenvolvimento das normas e tudo mais. Então, eu acho que nós precisamos, sim, mais protagonismo por parte de todos. Eu queria fazer uma pergunta para você, acho que você não teve tempo de... Mas nós temos um problema quando a gente fala de hidrogênio, é um problema de infraestrutura, você não tem infraestrutura, você não tem demanda, você não tem demanda, não tem infraestrutura. Estudando a questão da amônia, como você tem feito, qual você acha que seria o melhor caminho? A gente exportar amônia, a gente exportar o fertilizante nitrogenado, a gente utilizar a amônia como um carreador cíclico de hidrogênio. Qual você acha que seria o atalho, o melhor approach aí para a introdução da amônia? Bom, com certeza essa resposta seria outra se não fosse o que aconteceu agora com a invasão da Ucrânia. Eu acho que essa situação toda deixou claro a nossa dependência de fertilizantes, que se nós temos que ter segurança energética e alimentar, nós temos que fabricar nossos fertilizantes aqui no Brasil. Então, eu acho que essa entrada me parece ser o caminho óbvio, né? Então, ali no Rio Grande, você tem grandes empresas que já fabricam fertilizantes. O que a gente está discutindo, assim, o que o pessoal, quando a gente fala fertilizante, tem que tomar um cuidado, né? Porque os NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, como é que você vai produzir isso? Como é que você vai misturar isso? Você tem uma série de demandas pessoal. Então, essas empresas, elas sabem. Então, a amônia, ela é um insumo para a produção da ureia. Então, a gente está olhando, já começou, e pelo menos existem essas questões de você fazer a exportação do hidrogênio verde, aí via transformar em amônia, e eu conversei com o Paulo Emílio, visitou o Japão, e parece que já estão reconvertendo a amônia para hidrogênio. Então, as possibilidades existem, mas eu acho que o Brasil, dentro da sua natureza, que é uma potência agrícola, ela tem que diminuir essa fragilidade que é a questão dos fertilizantes. Então, me parece ser o caminho mais óbvio a ser seguido, é o que a gente está seguindo. E eu acho que não vai parar na amônia, ele vai entrar na questão da areia, e você já tem uma cadeia no Brasil pronta que poderia atender essa demanda. Tem um plano agora que foi lançado do governo recentemente, né? Porque a água, né, subiu em todas as partes do corpo, praticamente, então a gente tem que trabalhar. Então é nesse sentido que a gente está avançando. Ótimo. Temos mais alguma pergunta? Por favor. Fala seu nome e instituição, por favor. Boa tarde, eu sou a Andressa de Mello, sou da Sustain Meu, uma consultoria que apoia empresas a serem mais sustentáveis.
Me veio uma questão, linkando o fórum anterior com esse, né, que a gente estava falando dos desafios, que ainda o custo do hidrogênio verde ainda é muito maior, então tem uma questão de volume, né, de escala, e aqui nesse painel a gente falou de normativas, de regulamentações, e aí me veio um paralelo com a questão dos biocombustíveis. A gente tem aí normativas que obrigam o uso de biodiesel dentro do diesel, outras que são os CBIOS, que é uma forma de você incentivar os biocombustíveis para quem não tem os bios. Se funciona bem ou não é outra questão, mas aí trazendo um paralelo aqui para o hidrogênio verde. Mecanismos desse tipo, vocês vêm funcionando no hidrogênio como forma de incentivo a esse hidrogênio de baixo carbono, ou seria completamente diferente? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu só queria colocar o aspecto que eu levantei na minha apresentação. O ponto fulcral é a questão das mudanças climáticas. Se a gente perde isso de foco, aí tudo hidrogênio nunca fica viável, hidrogênio verde. Mas quando você coloca aqueles dados, aqueles gastos, e quando você começa a olhar que mundo que nós queremos deixar para os nossos filhos, enfim, netos, e assim vai, aí a questão começa, o projeto começa a parar em pé. Eu acho que esse, para mim, é o ponto fulcral. Então a gente tem que analisar a situação de uma maneira mais holística, 360 graus, que eu estava falando com o nosso amigo Peixoto aqui. Não pode ser só uma questão meramente econômica, mas isto vai depender de uma mudança de mundo, de pensamento de mundo, de governantes e da própria sociedade. Quem está disposto a pagar? Se você pega alguns projetos, por exemplo, que eu vi, né, nós vimos lá do ônibus a hidrogênio, quando foi precificado o custo das pessoas que, se você coloca uma rede de ônibus limpa, e as pessoas que não vão ser mais internadas no Sistema Único de Saúde, fica viável. Acho que ajudando um pouco nessa resposta, eu acho que a gente tem alguns nichos em que isso aí está se tentando fazer, mesmo que não haja, que não seja de maneira consciente. Dou um exemplo na casa da discussão que está havendo de misturar o hidrogênio ao gás natural, indutos de gás natural, né? Então, quer dizer, a gente viu que alguém apresentou em algum painel que estão saindo por lei, acho que é na Holanda, 20% de hidrogênio, né? Agora, a questão de você colocar o hidrogênio junto ao gás natural, tem que ver, eu defendo que a gente tem que ver projeto a projeto, porque tem que ver exatamente qual foi o tipo de estrutura, por exemplo, a maioria dos materiais são metálicos. Existe um fenômeno chamado fragilização pelo hidrogênio que causa a ruptura precoce dos dutos ao misturar, né? Agora, quando foi feito um gasoduto por gás natural, o gás natural tem hidrogênio também. Né? Ele foi feito para utilizar, para pensar no hidrogênio que já está lá, que pode causar alguma fragilização. Quando se coloca o hidrogênio no gás natural, está certo que vai diminuir a fração volumétrica do gás natural, vai aumentar do hidrogênio, aí com isso essa mistura passa a ser mais energética, vai diminuir a pegada de carbono, mas tem que pensar em algumas coisas. A fragilização pelo hidrogênio vai ser, temos que ver, puxa, aumentamos mais o hidrogênio. Será que aquele duto vai aguentar agora, aumentar a fugacidade, a concentração de hidrogênio, as válvulas também que tem elementos metálicos. E uma coisa importante também é a gigante. Aqueles equipamentos, podem ser fornos industriais, pode ser forno de uma dona de casa, está preparado para o gás natural. Ao colocarmos o hidrogênio, será que ele vai estar preparado para o próprio equipamento? Então, todas essas questões têm sido colocadas, ou seja, eu acho que com a visão mais de nicho. Ou seja, então a gente nós não temos de maneira sistematizada para tudo isso que foi feito no biocombustível, mas essa coisa tem sido pensada em termos de nicho hoje em dia. Eu vou só entender bem a pergunta dela, se poderia haver determinações. A União Europeia já estabeleceu critérios de intensidade de carbono, vai taxar produtos que tenham maior intensidade de carbono. Aqui, lá no estado do Ceará, especificamente, a empresa de gás, que já injeta biometano, a única empresa que usa biometano com o gás natural na sua rede, está pesquisando também a forma de colocar o hidrogênio. Então, existe essa questão, você não pode colocar o hidrogênio em determinada proporção, que vai ter que fazer ajustes nos equipamentos, né, se for determinada proporção. Se for uma proporção maior, você tem que mudar o equipamento. Então, isso vai acontecer. Mas vai existir um determinado valor
que parece que vai ser da ordem de 3, 5%, que isso você pode colocar que não modifica nada. Então, poderia ter uma determinação de que, em determinado prazo, pelo menos 5% fosse hidrogênio. Isso é que seria uma política incentivando, né, a descarbonização de uma forma uniforme em todo o país. Obrigado. Só queria complementar, no roteiro brasileiro para a economia do hidrogênio, a gente já tinha previsto uma sugestão dessa, que era adicionar hidrogênio ao gás natural, se você se lembra, Sérgio, que era uma forma de você já incentivar a produção de hidrogênio. E a gente fez um levantamento recentemente para o curso do Senai, o curso de hidrogênio verde do Senai, e a gente verificou que até mais do que 5% em várias aplicações a gente pode adicionar hidrogênio sem grandes problemas, tanto de fragilização quanto de alteração de equipamentos. Então, tinha uma tabelinha bem interessante lá por tipo de aplicação, tudo. Então, já existe informação disponível para isso, é possível fazer, sim. Então, talvez você tenha que ver alguns casos específicos, né? Mas, de maneira geral, eu acho que seria uma boa forma de incentivar a entrada do hidrogênio de forma competitiva, aí, sem onerar muitos outros custos, mas seria uma forma de incentivo interessante. Eu já recebi o sinal aqui que o nosso painel está encerrado, acabou o nosso tempo. Gostaria de agradecer ao doutor Jurandir, Sérgio Pinheiro, Ferracim, muito obrigado, com palestras de alto nível e vamos em frente. Fico muito contente de ver uma nova geração aqui se interessando pelo hidrogênio. Vamos em frente. Obrigado.